Sabe aquele momento em que você recebe a comunhão na missa? Pois é exatamente ali que o céu inteiro se inclina sobre a terra. Naquele instante tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, Jesus, realmente presente no Santíssimo Sacramento, entra na sua alma. Não existe encontro mais íntimo, mais transformador, mais cheio de poder do que esse. Santa Teresa de Jesus, que era mestra na oração e entendia os mistérios de Deus como poucos, percebeu isso com uma clareza que queimava no peito dela. Ela ensinava que logo depois de comungar, a gente está mais perto do coração de Deus do que nunca. Por isso, ela fazia questão de avisar: não jogue fora esses minutos sagrados. São minutos que tocam a eternidade, onde tudo o que você pedir com amor verdadeiro e fé chega direto no coração de Cristo. Quando o Senhor vem à sua alma depois de comungar, abra o coração e peça a Ele. Nesse tempo, Ele está com você e não se nega a dar o que é pedido com amor, dizia ela no caminho de perfeição. E olha, entre todas as orações que uma mãe ou um pai podem fazer nesse momento, a mais poderosa mesmo é aquela que sobe ao céu pelos filhos. É como se o próprio Cristo pegasse a sua oração maternal e a levasse direto ao Pai. Santa Teresa sabia que quando uma mãe ora por seus filhos logo depois de comungar, ela não está sozinha. Cristo está dentro dela, orando junto. Esse é o segredo que muita gente deixa passar sem perceber, e por isso ela insistia tanto nisso. A comunhão não é só um ritual bonito, é o momento em que você pode mudar o destino espiritual dos seus filhos. A força desse momento vem do fato de que Jesus não está apenas perto de você, Ele está dentro de você. Corpo, sangue, alma e divindade. Não é uma lembrança simbólica, não é só uma presença espiritual, é a presença real e substancial do próprio Cristo, e isso faz toda a diferença. Quando você fala com alguém que está ao seu lado, é uma coisa, mas quando você fala com alguém que está dentro do seu coração, habitando sua alma, a conversa ganha uma profundidade impossível de descrever. É por isso que Santa Teresa dizia que não há momento melhor para pedir a Deus o que você mais precisa. Naquele instante, você tem acesso direto ao coração de Jesus, sem barreiras, sem distância, sem intermediários. É hora de aproveitar, de abrir o coração e entregar tudo o que pesa, tudo o que preocupa, tudo o que você sonha para aqueles que mais ama. E tem um detalhe que muita gente não percebe. Esse momento não dura muito. A presença sacramental de Jesus permanece em você por alguns minutos após a comunhão, enquanto as espécies eucarísticas ainda estão intactas. Por isso, a urgência no aviso de Santa Teresa: não desperdice esse tempo precioso. Não é hora de olhar para os lados, de pensar no almoço que vem depois da missa, de planejar o resto do dia. É hora de mergulhar naquele silêncio interior onde Deus fala ao coração. É hora de fazer aquilo que só você, mãe ou pai, pode fazer com tanta força: interceder pelos seus filhos com o poder da Eucaristia. Porque quando você junta o amor de mãe com a presença real de Cristo, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Portas se abrem, graças se derramam, milagres começam a se formar. Santa Teresa enxergava a maternidade, tanto a física quanto a espiritual, como uma participação no amor de Deus Pai. Quando você ora pelos seus filhos na comunhão, não está fazendo isso sozinha. O próprio Cristo está dentro de você e Ele ora junto. Sua voz se mistura com a voz dele. Sua dor de mãe encontra o coração que também sofreu, que também chorou, que também conhece o que é amar sem medida. Santa Teresa dizia que quando oramos por outras pessoas, o Senhor multiplica em nós o amor com que as amamos. É como se Deus pegasse aquele amor que você já sente e aumentasse, aprofundasse, purificasse. E isso acontece de um jeito especial na comunhão, porque ali Jesus mora em você de verdade. Sua oração maternal, mesmo que seja silenciosa, se transforma em eco do amor eterno de Deus pelos seus filhos. Pensa bem, naquele momento, Cristo está fisicamente presente dentro de você. E se Ele está em você, então quando você pensa nos seus filhos, quando você entrega eles a Deus, é como se Cristo mesmo estivesse olhando para eles através dos seus olhos de mãe. É como se Ele pegasse aquela criança, aquele adolescente, aquele filho adulto que você tanto ama e colocasse debaixo do seu manto divino. Santa Teresa entendia que a Eucaristia não é só para quem recebe, ela irradia graça.
Quando você se une com o Senhor na comunhão, dessa união brotam grandes bens para muitas almas. E os primeiros a receberem essa graça são aqueles que estão mais perto do seu coração. Por isso, cada vez que você comunga, seus filhos também são tocados, mesmo que estejam longe, mesmo que nem acreditem em Deus ainda. O amor de mãe e o amor de Deus não competem, eles se completam. Na verdade, é Deus quem coloca no seu coração esse amor impossível de explicar que você sente pelos seus filhos. Aquele amor que faz você acordar de madrugada preocupada, que faz você chorar escondida quando eles sofrem, que faz você dar a vida sem pensar 2 vezes, tudo isso vem de Deus. E quando você devolve esse amor para Ele na oração, especialmente depois de comungar, acontece algo poderoso. Você se torna canal vivo da misericórdia divina. Seus filhos podem não saber, podem nem perceber, mas naquele instante, uma onda de graça passa sobre eles. A comunhão cria uma ponte espiritual entre você e seus filhos, uma conexão mística que vai além do tempo e do espaço. Santa Teresa chamava isso de comunhão dos santos, uma rede viva de amor onde todos que estão unidos a Cristo se beneficiam uns dos outros. E tem mais, essa oração de mãe depois da comunhão tem um peso especial diante de Deus. Porque é uma oração feita no momento de maior intimidade com Cristo. É uma oração que nasce do amor puro, do coração que se doa sem esperar nada em troca. É a oração que imita o próprio Cristo, que na cruz entregou sua mãe ao discípulo amado e o discípulo à sua mãe. Você está fazendo o mesmo, entregando seus filhos ao coração de Jesus, confiando que Ele pode fazer por eles muito mais do que você jamais conseguiria sozinha. Santa Teresa dizia que uma mãe que ora depois de comungar não ora sozinha, ora com Cristo dentro de si. E essa é uma força que move montanhas, que abre portas fechadas, que toca corações endurecidos. Por isso, nunca subestime o poder da sua oração maternal nesse momento sagrado. Você não está apenas rezando, você está permitindo que Deus use seu amor de mãe como instrumento da graça divina. Depois de receber a hóstia sagrada, não se distraia. Feche os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Santa Teresa fazia questão de dizer: não se distraia nesse momento, o Senhor está dentro e espera que você fale com Ele. É exatamente nesse instante que você pode fazer a diferença na vida espiritual dos seus filhos, mas precisa de atenção, de presença, de consciência do que está acontecendo. Muita gente comunga e imediatamente começa a pensar em 1000 coisas, no trabalho, nas contas, nos problemas, nas tarefas do dia, e aí perde completamente aquele momento único em que Deus está mais próximo. Santa Teresa advertia que isso é um desperdício trágico, porque é justamente ali que o céu se abre e as graças mais extraordinárias são concedidas a quem pede com fé. Olha só a diferença. Imagine que você marcou um encontro com a pessoa mais importante do mundo, alguém que pode resolver todos os seus problemas, que tem todo o poder e toda a bondade. Você esperou a semana inteira por esse encontro. Aí chega a hora, a pessoa está na sua frente, disponível para te ouvir, e você fica olhando para o celular, pensando em outras coisas, desperdiçando aqueles minutos preciosos. Seria uma loucura, não é? Mas é exatamente isso que acontece quando comungamos sem prestar atenção no que estamos fazendo. Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, acaba de entrar em você. E você fica dispersa, pensando em bobagens. Santa Teresa dizia que isso é falta de amor, falta de fé, falta de compreensão do mistério tremendo que está acontecendo. Por isso, treine seu coração para esse momento. Antes de comungar, já prepare sua alma. Pense no que você vai pedir, no que você vai falar com Jesus quando Ele estiver dentro de você. Tenha seus filhos no coração, seus nomes, seus rostos, suas necessidades. E quando voltar para o banco depois de comungar, não fique olhando para os lados. Não fique preocupada se alguém está te vendo ou não. Fecha os olhos, baixa a cabeça, entra naquele silêncio sagrado onde só existem você e Jesus. É ali, naquele recolhimento interior, que a oração ganha força. Santa Teresa ensinava que Deus fala no silêncio, e é no silêncio do coração que a gente consegue ouvir o que Ele quer nos dizer. Mas também é no silêncio que nossa oração chega mais fundo no coração de Deus. Esse instante sagrado não é apenas um momento de piedade, é um momento de poder espiritual real.
A Igreja sempre ensinou que logo após a comunhão, enquanto as espécies eucarísticas permanecem, Jesus está realmente presente em você de forma sacramental. É o momento de maior união possível entre uma criatura e seu Criador aqui na Terra. Os santos aproveitavam esses minutos como quem aproveita um tesouro precioso que não dura para sempre. São João Maria Vianney passava horas em ação de graças depois da missa. Santa Faustina recebia revelações extraordinárias nesses momentos. E Santa Teresa? Ela dizia que era nesses minutos após a comunhão que recebia as luzes mais profundas sobre os mistérios de Deus. Então, se você quer realmente ajudar seus filhos, se quer que a graça de Deus desça sobre eles, não desperdice esse tempo. Recolha-se, mergulhe na presença de Jesus dentro de você e fale com ele sobre aqueles que mais ama. Agora vem a parte prática. O que exatamente você deve dizer? Como fazer essa oração que Santa Teresa tanto recomendava? Primeiro, entenda que não é uma fórmula mágica. Não é sobre decorar palavras bonitas ou repetir frases prontas. É sobre abrir o coração de verdade e entregar seus filhos a Jesus com toda a confiança. Mas para quem gosta de ter um ponto de partida, de ter palavras que expressem o que o coração sente, aqui vai uma oração inspirada nos ensinamentos de Santa Teresa. Você pode usar essas palavras exatas ou deixar que seu coração fale do jeito que Deus colocar naquele momento. O importante é a sinceridade, a fé, o amor verdadeiro por trás de cada palavra que você diz. Comece assim, em silêncio, devagar, sentindo cada palavra. Senhor Jesus, que acabou de entrar no meu coração, eu entrego agora os corações dos meus filhos. Você os conhece mais do que eu. Você os ama mais do que eu posso amar. No seu corpo e no seu sangue, eu confio eles a ti. Percebe a profundidade disso? Você está reconhecendo que por mais que ame seus filhos, e você ama com um amor que dói, que não tem explicação, Jesus os ama ainda mais. Porque o amor dele é infinito, perfeito, eterno. E você está confiando seus filhos não a um pensamento, não a uma energia, não a uma força abstrata, mas ao corpo e sangue real de Cristo que está dentro de você naquele momento. É uma entrega concreta, sacramental, poderosa. Continue. Que suas mãos os segurem, que seu olhar os guie, que sua graça os proteja. Essa parte é linda porque você está pedindo proteção completa. As mãos de Jesus segurando seus filhos, imagine a segurança disso. Aquelas mãos que curaram leprosos, que ressuscitaram mortos, que abençoaram crianças, segurando seus filhos. O olhar de Jesus guiando-os, aquele olhar que penetra o coração, que conhece tudo, que ama sem condições, mostrando o caminho para eles. E a graça protegendo, aquela graça que vem dos sacramentos, que fortalece contra o pecado, que ilumina a mente e inflama o coração. Você está pedindo tudo o que seus filhos precisam, usando as palavras certas, no momento certo, da forma certa. E vai mais fundo. Ali onde eles estiverem, chegue você primeiro. Que pedido poderoso! Você está pedindo que Jesus vá na frente dos seus filhos, preparando o caminho, afastando os perigos, colocando as pessoas certas na vida deles. Seus filhos vão sair de casa, vão para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para a vida. Você não pode estar em todos os lugares com eles, mas Jesus pode. E quando você pede isso na comunhão com Jesus dentro de você, é como se você estivesse assinando um contrato espiritual. Senhor, eu confio meus filhos a ti. Vá com eles aonde eu não posso ir. Proteja-os onde eu não posso proteger. Guie-os quando eu não estiver por perto. Santa Teresa ensinava que essa confiança total em Deus é a chave de tudo. Não é falta de responsabilidade, é sabedoria espiritual. É entender que sozinha você não dá conta, mas com Cristo tudo é possível. Continue sua oração entrando nas situações específicas que todo pai e mãe temem. Quando se perderem, busque-os com sua misericórdia. Porque a verdade é que seus filhos vão se perder às vezes, vão tomar decisões erradas, vão se afastar de Deus, vão seguir caminhos que vão machucar eles e você. É parte do crescimento, é parte do livre-arbítrio que Deus deu a cada ser humano. Você não pode impedir isso por mais que queira, por mais que doa. Mas o que você pode fazer é pedir que quando isso acontecer, e não se iludir, vai acontecer em algum momento, Jesus vá atrás deles.
Como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Como o pai misericordioso que espera o filho pródigo voltar. Quando você faz esse pedido na comunhão, você está ativando a misericórdia divina sobre seus filhos. Prossiga. Quando chorarem, console-os com sua paz. Que coisa mais de mãe, não é? Você sabe que não pode proteger seus filhos de todo o sofrimento. Eles vão chorar, vão sofrer desilusões, vão passar por perdas, vão enfrentar dores que vão partir o coração deles e o seu junto. Tem horas que você daria tudo para poder tirar aquela dor deles, mas não pode. É nessas horas que essa oração ganha um valor inestimável, porque você está pedindo que o próprio Jesus, que disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, console seus filhos", que ele dê aquela paz que o mundo não pode dar, aquela paz que acalma a tempestade interior, que cura as feridas da alma. E quando você pede isso com Jesus dentro de você, após a comunhão, é como se você estivesse entregando as lágrimas dos seus filhos diretamente no coração de Cristo. Continue. Quando se esquecerem de ti, lembre-os de que há um coração que os espera. Essa parte dói, mas é real. Seus filhos podem se afastar da fé. Podem parar de rezar, de ir à missa, de acreditar em Deus. Pode acontecer na adolescência, pode acontecer na vida adulta. E quando isso acontece, o coração de mãe se despedaça. Você se pergunta onde errou, o que podia ter feito diferente. Mas olha só, quando você faz essa oração na comunhão, você está plantando sementes que vão germinar no tempo de Deus. Você está pedindo que mesmo quando seus filhos se esquecerem de Deus, Deus não se esqueça deles. Que Ele continue chamando, sussurrando no coração deles, colocando pessoas e situações que os lembrem de que existe um Pai que os ama e espera. Santa Teresa dizia que ninguém se perde se houver alguém rezando por essa pessoa. E uma mãe rezando na comunhão? Isso tem um poder que você nem imagina. E termine com o pedido mais ardente. E se algum dia a alma deles esfriar, acenda-a com o fogo que agora você põe na minha. Amém. Aqui você está fazendo algo profundo. Está oferecendo o fogo do amor de Deus que arde em você naquele momento. Porque depois da comunhão, seu coração está literalmente em chamas com a presença de Cristo, para aquecer a alma fria dos seus filhos. É como se você dissesse: Senhor, se eles não têm fogo, pegue o meu. Se eles não têm fervor, use o meu. Se a fé deles está fraca, fortaleça com a minha. Isso é intercessão no seu grau mais elevado. É amor que se doa completamente. É a mãe sendo canal de graça para os filhos. E Santa Teresa garantia que Deus ouve essas orações de um jeito especial, porque elas imitam o próprio Cristo que se entregou totalmente por amor a nós. Quando você termina essa oração, pode ter certeza, algo aconteceu no mundo espiritual. Graças foram derramadas, anjos foram enviados, portas foram abertas. Mesmo que você não veja resultados imediatos, confie. Deus está trabalhando. Agora você pode estar se perguntando, mas por que essa oração feita após a comunhão tem tanto poder? O que a torna diferente de qualquer outra oração que eu faço em casa, no carro, antes de dormir? A resposta está na própria natureza da Eucaristia. Quando você comunga, você não está apenas se lembrando de Jesus ou sentindo Ele perto espiritualmente. A doutrina católica é clara. Na Eucaristia, Jesus está realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Cristo, o mesmo que nasceu em Belém, que pregou na Galileia, que morreu na cruz e ressuscitou. Esse Jesus entra em você fisicamente através da hóstia consagrada. E por alguns minutos, enquanto as espécies eucarísticas permanecem, ele habita em você de forma sacramental. Você se torna, literalmente, um sacrário vivo. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela sabia que quando Cristo está em você dessa forma, tudo o que você pensa, sente e pede ganha uma força especial. Porque não é mais só você rezando, é Cristo orando em você, com você, através de você. São Paulo dizia que não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E isso nunca é tão verdadeiro quanto nos minutos após a comunhão. Suas palavras se unem às palavras de Cristo. Seus desejos se unem aos desejos do coração de Jesus. Seu amor de mãe se une ao amor infinito do Filho de Deus. É uma união mística que potencializa infinitamente sua oração.
Por isso Santa Teresa insistia tanto. Esse é o momento de pedir, de interceder, de entregar seus filhos a Deus, porque é quando você tem o acesso VIP ao coração divino. Além disso, a Eucaristia não é um sacramento individual, é o sacramento da comunhão. Quando você se une a Cristo na comunhão, você se une também a todos os membros do corpo místico de Cristo. Isso significa que sua oração não fica isolada, ela se junta à oração de toda a Igreja, de todos os santos no céu, de todas as almas no purgatório, de todos os fiéis na terra. É uma corrente de oração de poder incalculável. E quando você oferece a comunhão pelos seus filhos, eles se beneficiam não só da sua oração, mas de toda essa comunhão mística. É como se todo o céu se mobilizasse em favor deles. Os anjos os protegem com mais força, os santos intercedem com mais fervor, a graça flui com mais abundância. Santa Teresa dizia que quando a alma se une com o Senhor, dessa união brotam grandes bens para muitas almas. Imagine então quando uma mãe se une a Cristo e pede por seus filhos. E tem outro aspecto fundamental. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo tornado presente. Cada missa não é só uma lembrança do Calvário. É o mesmo sacrifício de Jesus se oferecendo ao Pai pela salvação do mundo. Quando você comunga, você participa desse sacrifício. E quando você oferece seus filhos a Deus após comungar, é como se você os colocasse aos pés da cruz junto com Jesus. Você os entrega ao Pai Celestial da mesma forma que Jesus se entregou. É o ato de abandono mais perfeito, mais confiante, mais poderoso que existe. Santa Teresa ensinava que nada move mais o coração de Deus do que quando oferecemos a Ele aquilo que mais amamos. E o que uma mãe ama mais que seus filhos? Então, quando você faz essa entrega na comunhão, unida ao sacrifício eucarístico de Cristo, você está tocando o próprio coração do Pai. Por isso essa oração tem tanto poder. Não é mágica, não é superstição. É a fé católica em ação, é a graça sacramental operando, é o amor de Deus respondendo ao amor de mãe. Santa Teresa era firme, quase dura às vezes, quando falava sobre desperdiçar o momento após a comunhão. Ela dizia: depois de comungar, não ande com distrações. É tempo de falar com o esposo, não de falar com o mundo. E ela falava isso porque via muita gente comungando por hábito, por obrigação, sem realmente aproveitar aquele encontro transformador com Cristo. Para ela, isso era quase um sacrilégio, não no sentido de pecado grave, mas no sentido de desperdício trágico de graça. É como se alguém te desse um cheque em branco e você nem olhasse, nem aproveitasse. Pior, é como se Jesus estivesse dentro de você, esperando que você falasse com Ele e você ficasse olhando para todo lado, menos para dentro do próprio coração. A advertência dela não era por rigorismo ou exigência impossível, era por amor, por querer que as pessoas experimentassem o que ela experimentava. Aquela união profunda com Deus, aquela intimidade que transforma a vida. Santa Teresa sabia por experiência própria o poder daqueles minutos após a comunhão. Era ali que ela recebia luzes sobre os mistérios de Deus, que resolvia dúvidas que a atormentavam, que encontrava força para enfrentar as dificuldades. E mais do que tudo, era ali que ela conseguia interceder com mais eficácia pelas pessoas que amava. Por isso ela advertia: se você desperdiça esse momento, você perde a oportunidade mais preciosa do dia inteiro. Não há outro momento em que Deus esteja tão próximo, tão acessível, tão pronto para dar o que você pede. Pensa na rotina da maioria das pessoas na missa. Vão lá, participam mais ou menos atentas. Chega a hora da comunhão, recebem a hóstia, voltam para o banco e começam a planejar o almoço. Ou ficam olhando as pessoas. Ou pensam nos problemas. Alguns até saem da igreja antes da missa terminar. Santa Teresa ficaria horrorizada com isso. Ela dizia que muitos perdem graças extraordinárias por falta de atenção, por falta de fé, por não entenderem o que realmente está acontecendo. É como se Jesus batesse na porta do coração e ninguém abrisse, porque estão ocupados demais com bobagens. E aí a presença sacramental passa, o momento especial acaba e a pessoa nem se deu conta do tesouro que tinha nas mãos. Ou melhor, dentro do próprio peito. Por isso, a advertência dela é urgente e necessária hoje mais do que nunca. Vivemos num mundo de distrações constantes. Nossa mente está sempre em 1000 lugares ao mesmo tempo.
Nem conseguimos ficar 2 minutos em silêncio sem pegar o celular, sem pensar em algo. E aí vamos comungar com essa mesma mentalidade dispersa, agitada, superficial. Santa Teresa diria: pare, acorde, perceba o que está acontecendo. O Rei do Universo está em você. O Salvador do mundo está no seu coração. Como você pode pensar em qualquer outra coisa nesse momento? E se você ama seus filhos, se você quer o melhor para eles, se você quer protegê-los e abençoá-los, então aproveite esses minutos sagrados. Porque pode ser que você nunca mais tenha um poder de intercessão tão grande quanto o que você tem logo após comungar. Não jogue isso fora. Use esse poder para o bem dos seus filhos. Eles precisam, e Deus está esperando que você peça. Agora vamos ao que acontece de verdade quando você coloca em prática essa oração após a comunhão. Primeiro, entenda que nem sempre você vai ver resultados imediatos. Não é como apertar um botão e pronto, seus filhos mudam da noite para o dia. A vida espiritual não funciona assim. Deus respeita o tempo de cada pessoa, o livre-arbítrio, o processo de amadurecimento. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Muito pelo contrário. No mundo espiritual, cada vez que você faz essa oração unida a Cristo na comunhão, coisas reais e poderosas estão se movendo. É só que acontecem num nível que os olhos físicos não podem ver. Santa Teresa dizia que a fé é justamente isso, confiar no que não se vê, mas que é mais real do que tudo o que se vê. Primeiro efeito, seu lar fica espiritualmente protegido. Quando você oferece a comunhão pelos seus filhos, é como se você colocasse uma cobertura de graça sobre sua casa. Os anjos intensificam a guarda sobre sua família. Os demônios, sim, eles existem e atuam, perdem força para tentar seus filhos. É como se você criasse um escudo espiritual ao redor deles. Pode parecer coisa de filme, mas é doutrina católica. Existem anjos e demônios. Existe batalha espiritual. E as armas mais poderosas que temos são os sacramentos e a oração. Quando você junta os dois, Eucaristia e oração maternal, você tem uma combinação imbatível. Santa Teresa conhecia bem essa realidade porque ela mesma teve experiências concretas de intervenção angélica em resposta às suas orações. Segundo efeito, seus filhos recebem graças específicas mesmo sem saber. Pode ser uma luz na mente deles para tomar uma decisão certa, pode ser uma força interior para resistir a uma tentação, pode ser um encontro casual com alguém que vai falar exatamente o que eles precisavam ouvir. Pode ser até mesmo uma inquietação santa, um desconforto que vai fazê-los questionar o caminho errado que estavam seguindo. Deus age de formas misteriosas, mas age sempre que há alguém intercedendo. E quando essa intercessão vem da comunhão, a eficácia é multiplicada. Santa Teresa garantia que nenhuma oração feita em união com Cristo fica sem resposta. Pode não ser a resposta que esperamos, no tempo que queremos, mas Deus sempre responde do jeito que é melhor para a salvação daquela alma. Terceiro efeito, você mesma se transforma. Quando você ora assim com constância, quando você faz da comunhão um momento de verdadeira intercessão pelos filhos, algo muda em você. Você se torna mãe de um jeito diferente, menos ansiosa, menos controladora, mais confiante em Deus. Você aprende a soltar, a entregar, a descansar na providência divina. Isso não significa que você para de se preocupar. Toda mãe se preocupa. Mas a preocupação deixa de ser aquela angústia que paralisa e vira uma entrega confiante. Você continua fazendo sua parte, educando, aconselhando, acompanhando, mas sabe que não está sozinha. Sabe que tem um aliado poderoso trabalhando junto com você. E essa paz interior que vem dessa certeza é um presente de Deus que vale mais do que ouro. Santa Teresa dizia que quem reza muito fica parecido com aquele a quem reza. Então, quando você reza unida a Cristo na Eucaristia, você vai ficando cada vez mais parecida com Ele, mais amorosa, mais paciente, mais misericordiosa, mais confiante no Pai. Quarto efeito, você planta sementes que vão germinar no tempo certo. Talvez seu filho esteja longe da fé agora, talvez esteja fazendo escolhas que partem seu coração. Talvez nem queira ouvir falar de Deus, mas cada comunhão oferecida por ele
É uma semente plantada na alma dele. Pode demorar meses, anos, até décadas para germinar, mas vai germinar. A história da igreja está cheia de exemplos assim. Santa Mônica rezou 17 anos pelo filho Agostinho, que vivia em pecado e heresia. E ele se converteu e virou um dos maiores santos da história. Quantas comunhões ela deve ter oferecido por ele? Quantas lágrimas derramadas após comungar, pedindo a conversão daquele filho? E no final, Deus respondeu. Sempre responde. Pode não ser do jeito que imaginamos, mas Deus nunca deixa sem resposta uma mãe que intercede com fé. Santa Teresa ensinava que devemos ter paciência com as orações, assim como o agricultor tem paciência com a semente que plantou. Ele não fica desenterrando toda hora para ver se já brotou. Ele confia, rega, cuida e espera o tempo da colheita. Faça o mesmo com seus filhos. Continue orando, continue comungando por eles, continue confiando. A colheita vai chegar. Cada vez que você recebe a comunhão, o amor de Deus passa através de você para alcançar seus filhos. Essa é a força secreta das mães e pais que rezam, ser canais vivos da misericórdia divina. Santa Teresa compreendia isso com toda a sua alma e por isso insistia tanto. Depois de comungar, não deixe passar a ocasião de falar com ele. É o momento em que o Senhor escuta você com mais amor. Não ignore esse instante. Se você ama seus filhos, e sabemos que ama com um amor que dói no peito, que tira o sono, que não descansa, então faça da sua comunhão o refúgio deles. Ali, onde Jesus está mais perto de você do que sua própria respiração, o céu se abre sobre sua família. É nesse momento de união total com Cristo que você pode mudar a história espiritual dos seus filhos, que você pode interceder com um poder que vem do alto, que você pode plantar sementes de graça que vão germinar no tempo certo de Deus. Pense em todas as preocupações que você carrega como mãe ou pai. Pense nos medos, nas inseguranças, nas noites mal dormidas, nas orações desesperadas quando você não sabe mais o que fazer. Agora imagine poder colocar tudo isso nas mãos de Cristo enquanto Ele está literalmente dentro de você, no momento mais sagrado da missa. Esse é o convite que Santa Teresa faz. Não desperdice a comunhão. Não a receba de forma automática, como uma obrigação cumprida, como mais uma coisa na lista de tarefas religiosas. Receba-a como o encontro de amor que ela realmente é e aproveite aqueles minutos preciosos que a maioria deixa passar sem perceber para entregar seus filhos ao coração eucarístico de Jesus. Santa Teresa diria que uma mãe que comunga por amor leva consigo um céu para seus filhos. E é verdade, porque quando Cristo mora em você, ele se torna ponte entre você e todos aqueles que você ama. O que acontece quando você ora assim com constância? Seu lar fica espiritualmente protegido pela presença de Cristo. Os anjos acompanham os seus porque o corpo de Cristo se faz oração viva através de você. Suas lágrimas de mãe se transformam em sementes de bênção. Seus filhos recebem, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, uma centelha da graça que arde no seu coração. Pode ser que não vejam resultado imediato. Pode ser que demorem anos para voltar à fé, para tomar decisões certas, para se voltarem para Deus. Mas acredite, cada comunhão oferecida por eles, cada oração silenciosa depois de receber Jesus, está construindo algo no mundo espiritual. Está derrubando muralhas, quebrando correntes, abrindo caminhos. Santa Teresa ensinava que a oração nunca é em vão, especialmente a oração feita em união com Cristo Eucarístico. Pode parecer que nada está acontecendo, mas na realidade invisível do Espírito, batalhas estão sendo vencidas, portas estão sendo abertas, corações estão sendo preparados para a graça. E mais, essa oração que você faz hoje pelos seus filhos não beneficia só eles. Ela abençoa gerações futuras. Quando seus filhos se voltarem para Deus, e vão se voltar, confie nisso, eles vão transmitir a fé para os filhos deles, seus netos. E assim a graça vai passando de geração em geração, tudo porque uma mãe ou um pai teve a sabedoria de aproveitar aqueles minutos após a comunhão para interceder. É isso que Santa Teresa queria que entendêssemos. A comunhão não é só sobre nós, é sobre todas as pessoas que amamos, é sobre o futuro da nossa família, é sobre a eternidade. Por fim, deixe este pensamento gravado no seu coração. Quando Jesus habita em você,
Seu amor alcança seus filhos. Não importa o quão longe eles estejam, não importa o quão perdidos possam parecer. O amor de Deus não tem fronteiras, e a comunhão é o sacramento que torna esse amor presente e operante. Cada vez que você se aproxima da mesa eucarística, você não está apenas recebendo uma graça para si mesma, está se tornando canal de graça para a sua família inteira. Por isso, da próxima vez que for comungar, lembre-se do que Santa Teresa ensinava. Esse é o momento mais poderoso para orar por quem você ama. Não deixe passar, abra o coração, entregue seus filhos a Jesus, confie plenamente e verá, no tempo de Deus, os frutos dessa oração maternal feita em união com o Santíssimo Sacramento. Porque, no fim das contas, o que move o coração de Deus não é a perfeição das nossas palavras, mas a sinceridade do nosso amor. E o amor de mãe, quando encontra o amor eucarístico,